A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos corações das corrupções do mundo. Momento de reflexão na Palavra de Deus, o Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa vai ser a pregação que vai abalar o mundo. Nós vamos falar acerca de diversas doutrinas de homens corruptos de entendimento que estão dentro das igrejas cristãs. E essa vai ser a primeira. Então vamos fazer uma humilde oração. Pai eterno, soberano Deus, santo nome de Jesus, inclina para nós seus ouvidos, atento para o nosso clamor e a nossa adoração. Olha para nós, Pai, em santo nome de Jesus. Perdoa as fraquezas, culpas, limitações, ofensas. Se não conseguimos ir mais além nem mais profundo, Teu é o reino, poder e glória, honra e louvor, adoração e reverência. Joga por terra, Pai, todo o coração duro, circunciso, petrificado, diamantado. Toca nos corações, transforma em coração de carne. Joga por terra toda a mente cauterizada, Pai. Coloca a sua mente de Cristo em nós e nos ensina a guardar o sábado, para que venhamos a aprender a guardar os seus mandamentos e podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Todas as artimanhas, Pai, do inimigo que queiram atrapalhar os irmãos, que quiserem ouvir a nossa pregação, joga por terra e não prevalecerá. Teu é o reino, poder e glória, honra e louvor e adoração e reverência. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados irmãos, tudo começou no ano de 321, quando o bispo Eusébio e o imperador Constantino decidiram mudar o dia de adoração a Deus do 7º dia para o 1º dia, ou seja, do sábado para o domingo. Então o bispo Eusébio era um católico sem base bíblica. Ele decidiu mudar o dia de adoração, e todas as pessoas que não guardam o santo dia estão desobedecendo os mandamentos de Deus e guardando os mandamentos de homens, e nesse caso um homem católico. É isso mesmo, quando vocês deixam de guardar o sábado, como diz o mandamento, e guardam o domingo, vocês estão obedecendo o mandamento de um homem e de um católico. Assim que a história nos ensinou como foi mudado o dia da adoração de Deus do 7º dia para o 1º dia, ou seja, do sábado para o domingo. Então sabemos que devemos adorar a Deus todos os dias, mas, na verdade, vocês cristãos não o adoram dia nenhum. É isso mesmo. Vocês estão em vão dentro das igrejas, pensando que estão adorando a Deus, mas estão adorando o homem. É isso, para Deus, é uma abominação. A sua fé está sem vida. As suas obras não têm valor algum para Deus. Nós vamos provar isso na palavra. E vamos começar pelo santo dia. A vida que vocês vivem dentro das igrejas e as oferecem a Deus como uma vida de serviço cristão é uma abominação para Deus. Vocês não fazem essas obras para Deus. Vocês as fazem para um falso Deus, por causa das doutrinas que são mandamentos de homens. E Jesus Cristo nos ensinou acerca dessas coisas. Vamos ler Mateus 15. Jesus vai dizer, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A mesma palavra nós vamos ler em Isaías 29, do 9 ao 13. Tardai e maravilhai-vos e folgai e clamai, bêbados estão,
mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. Ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. Ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Assim é as igrejas evangélicas nos 4 cantos da terra. Os homens perverteram a palavra de Deus, mudaram a essência da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Santo Dia, mas são muitas outras coisas. Por exemplo, a quebra do Santo Dia, a Santa Ceia com pão com fermento, cobram o dízimo e as ofertas alçadas, que é mandamento de homem, não é lícito cobrar, segundo os mandamentos de Deus, a contaminação da igreja com o mundo, que causou a morte espiritual. A lei era só para os antigos, casamentos ilícitos, imoralidade sexual e muitas outras diversas doutrinas, e estamos falando das igrejas cristãs. Não estamos falando das outras denominações ou religiões ou seitas, mas das igrejas cristãs e dos 4 cantos da terra. E vamos provar agora, dentro da poderosa palavra de Deus, que precisamos guardar os mandamentos que Ele nos deixou através do seu Filho Jesus Cristo. E hoje é o Santo Dia. Vamos começar a falar da necessidade de guardar o Santo Dia. E vocês vão entender que desde o ano de 321, quando não guardou mais o sábado e começou a adorar a Deus no domingo, até os dias de hoje, todas as pessoas dentro das igrejas que não guardaram o sábado, todas elas morreram sem salvação. E vocês vão aprender que devem agradecer a Deus por estarem vivos e vão ter que guardar o sábado se quiserem alcançar a salvação e vida eterna, se não quiserem ser deixados para trás. Vamos começar em Êxodo 31, do 13 ao 17. Eu poderia ler só essa referência, porque só essa referência basta. Mas nós não vamos ler só essa referência, vamos ler muitas outras. Porque os homens perverteram as palavras e persuadiram vocês. Então nós vamos ensinar aqui, e nós não vamos falar todas as referências, só algumas. Está escrito: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio de seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. E vamos falar aqui no versículo 16, que ele diz, vou repetir: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Concerto é mandamento e perpétuo é ininterrupto, que é para toda a vida, para toda a eternidade. E eu vou provar aqui para vocês na palavra de Deus que lá na Cidade Santa nós vamos celebrar o sábado. Amém? E quando ele diz aqui,
guardarão por estado do filho de Israel, vamos provar para vocês agora que não é só para o filho de Israel. Se for só os filhos de Israel, só eles vão viver na cidade santa. Nós que não somos o povo de Deus, que o povo de Deus todo mundo sabe que é o povo de Israel, nós somos o povo que não era povo e foi chamado para ser povo de Deus. Então vamos provar aqui na palavra que não é só para o povo de Israel, é para todos. Então está escrito em Êxodo 12:49, uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, para todos. Também vamos ler Números 15 e 16. Está escrito: o mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo, ou seja, um mandamento para toda a eternidade. Vocês já ouviram falar que existe um evangelho eterno? Então, lá estão escritas algumas dessas coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus. Nas vossas gerações, como vos assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Nós somos o estrangeiro, o povo que não era povo, os gentios. Amém? Glória a Deus e aleluia. Nós vamos ler aqui, nós vamos dar uma acelerada para tentar ficar o mais breve possível para vocês não esmorecer na quantidade de tempo que vai levar, mas não importa o tempo, tem que ouvir a pregação toda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ler aqui o momento em que Deus usa o profeta Jeremias avisando que precisava guardar o sábado, senão o povo ia ser enviado para o cativeiro. Jeremias 17, 21 ao 24. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não traga as cargas no dia de sábado, nem as introduza pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem faças obra alguma. Antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem a correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, ou santificar o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Como o povo não ouviu o profeta, Jeremias foi levado em cativeiro. Todos nós sabemos disso, que um dos motivos que o povo foi levado em cativeiro porque não guardava o sábado. E aquela profecia que nós lemos em Isaías, que o Senhor derramou o espírito de profundo sono, é por causa das doutrinas de homens. E quando falam um espírito de profundo sono, isso quer dizer que a igreja está morta. Agora nós vamos ler Neemias 13, do 15 ao 19, quando Neemias vai restabelecer a guarda do sábado, porque o povo foi retirado do cativeiro. Exatamente como vai se suceder agora. Papai está usando o seu servo, o seu mensageiro. Eu não sou profeta nem pastor, só sou mensageiro de Deus, para levar essa palavra para o mundo todo, para restabelecer a guarda do sábado. Lá no ano de 321, tiraram a guarda do sábado. Agora, nessa geração, nós temos que restabelecer o sábado. Quem não guardar o sábado vai ser deixado para trás. E nós vamos ler na palavra. Aqui não tem nenhuma palavra persuasiva. Nós vamos ler na Bíblia. Porque já ouvimos muitas coisas. Vocês nunca ouviram dizer que as pessoas falam que Jesus ressuscitou no domingo e o consagrou como dia de adoração. Isso é tudo palavra de homem, não tem nada escrito na Bíblia. Amém? Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda a caixa de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse
Que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentas o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já a sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até que passado o sábado. E pus às portas alguns de meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, aqui nós vamos aprender que Neemias vai restabelecer o sábado. Amém? Quando o povo é retirado do cativeiro. Agora nós vamos ler algumas profecias futuras para quem guarda o sábado. Amém? Profecias futuras. Se o sábado não é mais o dia do Senhor, nós vamos ter que anular essas profecias. Amém? Quem anulou a guarda do sábado foi o homem. Deus não anulou. Deus é o mesmo de ontem, hoje, para todos sempre, e todos nós sabemos disso. Vamos começar em Isaías 56. Nós vamos ler o versículo 4 e 5. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros, aqui ele está falando da cidade santa, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Glória a Deus e aleluia. E quando ele fala a respeito dos eunucos que guardam o meu sábado, escolhe aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto, ele está falando para todos aqueles que decidiram dedicar toda a sua vida ao Evangelho de Jesus Cristo. Existem 3 tipos de eunuco. Vou deixar isso aqui claro, senão pode ter dúvidas aí em vocês. Os eunucos que já nascem sem desejo sexual, os eunucos que são castrados pelos homens, e os homens que se fazem eunuco, não que vão se castrar, mas que decidem dedicar toda a vida para Deus, sem ter relacionamento com mulheres ou mulheres ter relacionamento com homens, ou vice-versa. Amém? Eu, por exemplo, tenho 8 anos que decidi dedicar toda a minha vida para Deus e não tenho mulher. Então, para Deus, não para mim, nem para o homem, Deus já me considera como um eunuco. Há 8 anos que eu não tenho relações com mulher e não tenho intenção de ter. Agora vamos ler Isaías 58, versículo 13 e 14. Outra profecia acerca de quem guarda o sábado. Se não devemos mais guardar o sábado, precisamos anular as escrituras, do Antigo Testamento. Amém? Tudo que nós lemos e só algumas referências, não vou ler todas. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no seu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que maravilha, viu? Então, se a gente chamar o sábado de leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrar o sábado, não fazendo as nossas palavras, não falando as nossas próprias palavras, não pretendendo fazer a nossa própria vontade, e nem andar nos nossos caminhos, mas fazer a vontade de Deus, o que nós vamos ganhar? Te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó. Lembra que o profeta Isaías no 61:6 disse: mas vós sereis chamados sacerdócio do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Exatamente o que está escrito lá: te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar nas alturas da terra. Está testificando aqui em Isaías 61:6.
Agora nós vamos ler uma outra profecia futura que ainda vai acontecer. Não aconteceu. Isaías 66. Vocês podem ler do 16 até o 24. Eu vou ler só do 22 ao 24 para resumir. E está escrito: porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer, isso nós já sabemos que é a cidade santa, Nova Jerusalém, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então aqui está dizendo que nós não vamos celebrar apenas o sábado. Não sou eu que estou falando. Vai lá e lê. Eu estou no versículo 23. Vai ser a festa de lua nova e o sábado. E o que ele diz? Virá toda a carne me adorar. Por quê? Porque haverá uma convocação solene. Os anjos lá na Cidade Santa vão tocar as trombetas para convocar todo o povo de Deus. Aí no dia de lua nova, aí vai vir todo o povo e vai celebrar a lua nova. Aí no dia de sábado, vai vir todo o povo de Deus, isso estou falando lá na Cidade Santa, Nova Jerusalém. E vai vir todo o povo e celebrar o sábado. Por isso que nós lemos lá, por estatuto perpétuo, por toda a eternidade. Então aqui Deus está falando de lá na Cidade Santa, nós também vamos celebrar o sábado, o santo dia. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. E agora no versículo 24 vai testificar que é lá na Cidade Santa, porque olha o que está escrito aqui, ó. E sairão, isso ele está dizendo o povo que está lá. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão horror para toda a carne. Isso aqui Deus está falando que lá da Cidade Santa nós vamos olhar para o inferno e vamos ver todas as pessoas que prevaricaram contra ele, estão queimando no lago de fogo e enxofre. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Isso aqui os homens não vão te contar. Vou falar uma coisa aqui para você. Eu estava fazendo um estudo numa igreja que eu não vou dizer qual. Eu perguntei para um homem que se diz pastor, eu não vou dizer o nome dele. E eu perguntei para ele: pastor, se você sabe de todas essas coisas, por que você não fala para a igreja? Sabe o que ele me respondeu? Eu não posso falar, porque se eu falar, eu perco o direito de pregar na igreja. Ninguém vai deixar eu pregar nas igrejas. Então, se você for pensar, é a mesma situação de um padre. Se o padre disser que uma criança não precisa ser batizada, ele vai ser proibido de pregar na igreja católica e vai perder a sabatina. Mesma coisa o pastor. Se ele contar para as pessoas que tem que guardar o sábado, que o dízimo não existe, e etc, de tudo que vocês vão aprender aqui, ele perde o direito de pregar, entendeu? E o salário desse pastor na época era R$5.000. Eu sei porque eu fui convidado a me aprofundar no estudo da Bíblia e fazer teologia para ser pastor daquela congregação, e eu disse não. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, nós lemos uma profecia futura do que vai acontecer lá na Cidade Santa. É só vocês ir lá e ler. E de preferência, vocês procuram ler Almeida Revista Corrigida, que é mais próxima do original hebraico. A NVI e NTLH, elas mudaram a essência da palavra de Deus, amém? Já estamos quase terminando, porque existem muitas referências, mas nós não vamos falar todas. Agora nós vamos falar umas palavras de Jesus para esse momento aqui que nós ainda vamos viver, nessa geração. Nós vamos agora em Mateus 24, no sermão profético. Nós vamos... você pode ler aí do 15 até o 28, mas eu vou ler só do 20 ao 22, amém? Nós vamos, aqui o sermão profético diz, o sermão continua, a grande tribulação. Então Jesus vai falar nos dias da grande tribulação que ainda vai acontecer. Olha o que ele vai dizer para nós. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Então, no versículo 20 que diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Porque o sábado é o dia do Senhor, é dia de ficar em casa adorando a Deus. Não que nós temos que ficar em casa adorando a Deus. Eu vou explicar para vocês como que nós devemos guardar o sábado. Mas no princípio é ficar em casa adorando a Deus. Então ele está sendo bem claro aqui que quando houver a grande tribulação, nós temos que ficar em casa no dia de sábado. Até porque no dia da grande tribulação ninguém vai poder ir para a igreja, né? Se você estiver lá na igreja adorando a Deus, eles vão entrar lá e matar todo mundo. Tudo que louve e adora a Deus será executado. Agora, nós vamos mostrar aqui que no Novo Testamento eles guardavam o sábado. Nós vamos ler Marcos e depois vamos ler Lucas para finalizar. Duas referências. Marcos vai falar sobre isso e Lucas também. Então vamos ler Marcos do 42 ao 47 e 15, né? 15, 42 ao 47 e 16, 1 e 2. Está escrito: e chegado a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Então elas esperaram o sábado passar, guardaram o sábado, e no primeiro dia da semana elas foram lá no sepulcro para poder ungir Jesus. E aí, quando eles falam aqui no primeiro dia da semana, é exatamente o que os hereges dizem, que Jesus ressuscitou no primeiro dia e o consagrou como dia de adorá-lo. Isso é heresia e é mentira. Não tem nada disso escrito aqui. E agora vamos lá em Lucas. Lucas ainda fica um pouquinho melhor. Vamos ler Lucas 23, 54 ao 56 e 24, versículo 1. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Cerebra mantaraba subiantarabra sebe. Repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas no sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Glória a Deus e aleluia. Então eles guardaram o sábado no Novo Testamento. Jesus anunciou acerca do sábado no Novo Testamento para a nossa geração. Para se vierem nos perseguir no dia do sábado, a gente tem que ficar em casa, celebrando o sábado e guardando o sábado. Agora nós vamos fazer algumas explicações breves de como devemos guardar o sábado. Sabemos que vão haver várias questões acerca desse assunto, porque eles vão querer se defender. Os homens hereges vão falar que Jesus era o Senhor do sábado, etc, etc. Temos todos os argumentos para isso. Jesus veio combater a legalidade dos judeus, dos fariseus. Nós sabemos muito bem disso. Eles não lavavam a mão, acredito que ainda não lavam, né? Porque tem pessoas que foram lá em Jerusalém e dizem que eles não acendem lâmpada, o elevador é programado para parar em todos os andares, etc, etc. Eu já vi homens pregando sobre isso. Então até os dias de hoje é assim. Então Jesus veio exatamente fazer isso, acabar com o legalismo. Então, o que a palavra de Deus diz? Que nós não devemos fazer nenhuma obra. Obra é o que? Trabalho. Então não devemos fazer nenhum tipo de
trabalho. Mas nós podemos fazer obra para o Senhor, obra de justiça, obra de caridade. Você pode pregar o evangelho na rua, você pode ir para a igreja no sábado. Você pode fazer obra de justiça. Por exemplo, vamos supor que você tenha aí um jardim na sua casa. E aí está um dia de sol muito forte. Você não vai molhar as suas plantinhas no dia de sábado? Claro que você pode molhar. Você não pode cuidar do seu jardim, limpar o seu quintal, mas molhar as plantas pode. Você não pode colher frutos no sábado. Colhe na sexta, colhe no domingo. Entendeu? Coisas desse tipo. Por exemplo, vamos supor que o seu vizinho tem uma árvore aí na calçada ou na frente do quintal dele, e aí tem uma tempestade na sexta-feira e a árvore cai bem na saída da casa dele, não consegue entrar nem sair. E aí você pode ir lá antes mesmo dele te pedir ajuda e oferecer ajuda a ele para tirar aquela árvore, porque se a tempestade foi na sexta ou amanhecer é no sábado, então você pode ir lá tirar a árvore do meio do caminho do seu vizinho. Você vai estar fazendo uma obra de justiça, você não vai estar fazendo uma obra servil. Se você for podar a árvore no sábado, é uma obra servil. Se você for tirar a árvore que caiu e está no meio do caminho, é uma obra de caridade, uma obra de justiça. Lembra que Jesus falou? Quem é o homem que vendo a ovelha cair num buraco no dia de sábado não vai lá e tira ela? Exatamente isso, todo mundo vai tirar, é a mesma coisa. Você está indo para a igreja no dia de sábado com o teu carro, o pneu fura, o que você vai fazer? Vai trocar o pneu, você não vai fazer uma obra servil, você vai trocar o pneu porque você precisa chegar na igreja, porque você vai adorar a Deus. Você não pode pegar o teu carro e ir para o shopping, para o cinema, para a praia, passear no mercado. Você não pode ir no mercado sábado, você tem que comprar tudo o que você precisa na sexta, entendeu? Então, esses detalhes que fazem a diferença. Não é porque você vai lavar a mão no sábado ou vai acender uma luz no sábado que você vai quebrar o sábado. Nada disso. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Você não pode fazer obra, não pode fazer trabalho. Você não pode trabalhar nenhum trabalho no sábado. É isso. Você pode fazer obra de justiça, obra de caridade. Você pode ir para a igreja adorar a Deus. É assim que guarda o sábado. Nós já guardamos o sábado há mais de 6 anos. Então, Deus nos ensinou exatamente como devemos guardar o sábado nessa geração, nesse mundo a qual nós vivemos. Amém? Glória a Deus e aleluia. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, que aí a gente vai te esclarecer as dúvidas. Existem muitas outras referências, mas nós colocamos só essa em pauta para poder ser o mais breve possível. Importante que vocês ouçam até o fim e também, se puder, compartilhar essa mensagem para chegar ao máximo de número possível de pessoas, e isso nos 4 cantos da terra, porque todas as pessoas que desde o ano 321 até os dias de hoje que não guardaram o sábado, estão profanando o sábado e não vão alcançar a salvação. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é só a primeira doutrina de homens que nós estamos colocando em pauta aqui nos dias de hoje, no nosso humilde canal que papai mandou. Nós trazemos a palavra de salvação e vida eterna para vocês, que vai sair aqui do nosso canal. Não importa se é o maior pastor do Brasil ou do mundo, tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, vai ser deixado para trás. Não adianta olhar para mim, a ordem é do meu Pai. Então, se quiser guardar o sábado, vai alcançar a salvação e vida eterna. Se não quiser estar profanando, vai ser deixado para trás, e não só o sábado. Vamos ficar atentos nas próximas pregações. Glória a Deus e aleluia. Vamos fazer uma humilde oração para finalizar. Pai eterno, soberano Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando o que o Senhor nos ensinou ao longo desses 8 anos, que nos ensinou a sua palavra, o Evangelho genuíno de Jesus, para podermos pregar nas igrejas, aqui no canal de comunicação, para que as pessoas possam ouvir e saber que verdadeiramente precisam cumprir e guardar os seus mandamentos para alcançar a salvação e vida eterna. E agora o Senhor nos concedeu a oportunidade de compartilhar. Então, Pai, toca nos corações.
para que eles possam aprender a guardar o sábado. Se alguém tiver alguma dúvida, Pai, Senhor ajuda e toca no coração para tirar as dúvidas aqui e deixar as mensagens para nós podermos responder a todos na sua palavra, Pai, conforme o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.